Sejam bem-vindos ao Talk Saúde e Inovação, o podcast oficial do Hospital São Vicente. Nesse episódio falaremos com o Dr. Rafael Perdomo, cirurgião oncológico, mastologista e com pós em cuidados paliativos. Seja bem-vindo, Dr. Rafael, tudo bem? Eu queria que você contasse um pouco da sua história, como você veio parar aqui no Hospital São Vicente. Tudo jóia, muito obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado. E meu pai fala sempre uma coisa assim, me sinto envaidecido pelo convite, muito obrigado. Bom, o Hospital São Vicente entrou na minha vida, eu sou cirurgião oncológico de formação, fiz cirurgia oncológica de formação primária, né? E a vida me apresentou a mastologia como uma subespecialidade dentro da cirurgia oncológica e eu acabei me especializando nisso e tirando o título de especialista não só na área de cirurgia oncológica, mas na mastologia. Fui levado para a cirurgia oncológica porque a gente consegue tratar diversas doenças oncológicas, aí, diversas afecções, e a mastologia foi uma surpresa grata para mim, uma grata surpresa, porque uma colega que era muito querida dentro do hospital onde eu trabalhava, ela acabou se casando e casou e mudou. E eu acabei sendo levado para mastologia como necessidade, mas eu já gostava da área e acabei me apaixonando. Reconstrução mamária é o meu maior foco ali, né, dentro da mastologia, onde a gente causar menos mutilação para aquelas pacientes. E eu trabalhava num hospital que era uma filial de Barretos. Na realidade, era uma unidade, foi a primeira unidade fora do Hospital do Amor de Barretos, que foi o Hospital do Amor de Jales. Eu vi aquilo ali nascer e a gente era um hospital muito pequeno, de prevenção, e acabou que depois de 14 anos eu recebi esse convite através da administração e eu fiquei namorando essa vaga durante 4 meses. E vinha, e como eu era muito... Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Mas na primeira vez que eu vi o Hospital São Vicente, aquela suntuosidade ali, eu já senti Tem até uma história engraçada que a gente veio conhecer, eu e minha esposa, e ela sentiu que eu queria trabalhar aqui. E ela veio chorando no caminho de volta porque ela não queria vir embora de Jales, que era a nossa cidade de origem, né? Mas assim, São Vicente agora... Como diz o professor Humberto, eu faço parte da família vicentina. Sim, agora. faz. Mas você está há bastante tempo já no Hospital São Vicente? Você veio pra cá faz tempo? Não, faz pouquíssimo tempo. Eu comecei no dia 1º de julho do ano de 2024, faz 7 meses que eu tô aqui, 8 meses. Mas a namorada, o namoro... Já estava mais tempo. Já estava mais tempo, desde fevereiro do ano passado. Da onde veio essa paixão na mastologia? Já tinha alguma coisa assim que deu vontade de... fui meio que obrigado ali a começar, mas tinha alguma paixão, alguma coisa que inspirou? A cirurgia oncológica, ela nos propicia a gente mexer com diversas afecções. Pele, barriga, cabeça e pescoço, membros inferiores. Então a gente basicamente é um cirurgião um pouco mais completo. Mas a necessidade dessa subespecialização para você ficar mais dedicado a uma determinada área é de suma importância, porque você começa a apresentar para os seus pacientes aqueles tratamentos de precisão, aqueles tratamentos mais elaborados. Então houve essa necessidade dentro do hospital e o hospital me colocou na parte da mastologia. Mas eu já fazia essa área já há algum tempo. Então foi fácil para mim a absorção desse trabalho e eu acabei me dedicando à mastologia. Depois de 4 anos de cirurgia oncológica, eu acabei me dedicando somente à mastologia. E aí eu tive que me subespecializar com relação à reconstrução mamária, para oferecer para as minhas pacientes essa necessidade, né? Essa diminuição da mutilação, essa reconstrução mamária que hoje é o suprassumo, vamos dizer assim, dentro da mastologia. Então a mastologia foi uma grata surpresa, mas graças a Deus eu acredito que eu fiz o bem para essa... Foi uma boa decisão, uma boa escolha ter ido para mastologia. E o câncer de mama, querendo ou não, é uma das coisas na saúde feminina que mais afeta, né? Uma coisa que interfere muito, é uma preocupação feminina o câncer de mama. E quais são os fatores de risco que podem identificar essa doença?
um dado interessante e assustador é que 1 em cada 8 mulheres vão ter câncer de mama. Então, esse número alarmante nos leva a uma política de saúde pública, né? E é um tumor que a gente consegue, eventualmente, é um tumor evitável? Sim. É lógico que a gente tem grandes fatores de risco que a gente não consegue determinar, como a hereditariedade, as mutações genéticas, mas na grande maioria das vezes são fatores de risco que a gente consegue, eventualmente, melhorar, pelo menos. Atividade física, uma dieta balanceada, principalmente a questão da obesidade. Na mulher mais jovem, não, mas na mulher mais idosa, isso é um fator de risco muito preponderante, sabe? Que chama a atenção. E se a gente conseguir, através dessas medidas que são mudanças de hábitos de vida, que são fáceis de fazer e no final das contas muito difícil, que é o mais difícil, tornar-se um hábito, a gente acaba evitando essas doenças em até cerca de 30%, entendeu? Então, esses fatores de risco mais importantes a gente precisa pegar firme com as mulheres, sabe? Até nas redes sociais a gente acaba postando com muito afinco isso, em todas as consultas a gente acaba orientando, porque isso não só previne, mas também ajuda aquelas pacientes que estão vivenciando câncer de mama numa melhora até de prognóstico da doença. Sim. E quais fatores que uma pessoa pode identificar que ela pode procurar fazer a mamografia? Ou até o exame do toque, né? O exame do toque é muito importante, né? Mas o que a pessoa identifica ali que ela pode procurar fazer um exame, procurar um médico especialista? Tem algumas vertentes. Autoexame é uma boa técnica, só que ela é mais para autoconhecimento. Você saber o que está de errado no teu corpo. A gente tem mudanças em diversos períodos do período menstrual da mulher. Então a gente tem aumento do volume da mama, aumento do dolorimento das mamas. Isso aparece e a paciente precisa se conhecer. Uma retração mamilar, uma saída de secreção pelo ducto do mamilo. Isso pode eventualmente chamar a atenção. Uma alteração, não só um nódulo palpável, mas uma assimetria mamária, que de repente apareceu uma vermelhidão, alguma cicatriz, uma alteração da pele do mamilo, pode chamar a atenção e procure o seu mastologista. A grande questão do exame preventivo, do exame de rastreio mamário, que é a mamografia, eu vejo que muitas mulheres têm medo da mamografia e acabam que não fazem o exame. Não existe um exame que faz a troca da mamografia. O ultrassom não é tão bom quanto, né? É óbvio que a gente vai implementar esses exames a partir dos 40 anos. Naquela questão genética que eu falei antes, às vezes as pacientes têm histórico familiar positivo, elas começam antes. Mas para as pacientes, que é a nossa população-alvo, aquelas mulheres acima dos 40 anos, fazer uma mamografia é de suma importância. Não existe exame que troca a mamografia, não é para fazer só ultrassom. O ultrassom é um exame adjuvante, um exame complementar à mamografia quando é necessário, tá certo? Uhum. Tem algum mito da mamografia que você quer desmentir? Tem um monte. Há pouco tempo atrás a gente teve grandes influenciadores falando sobre o risco que o raio X da mama poderia causar um tumor de tireoide. Isso é mito. A possibilidade hoje com os mamógrafos digitais, inclusive o nosso mamógrafo do São Vicente é fantástico. Mamógrafo digital, as imagens são maravilhosas. E a questão do apertar a mama e isso causar um câncer de mama, isso é completamente um mito. Não caiam nessa. E quais orientações o senhor dá para paciente que já identificou, assim, que identificou precocemente? Já começou o tratamento? Quais indicações, quais orientações? Eu acho que de princípio procurar um médico, e já que ela fez um exame que seja sugestivo, a gente já passa para um próximo passo, que é a biópsia. Tendo um achado suspeito na mamografia ou no exame clínico, você pode pedir também o ultrassom, pode pedir outros exames, como a ressonância, por exemplo, e aí dali, o achado suspeito da mamografia ou de qualquer exame complementar, a gente partir para uma biópsia. Essa biópsia pode ser guiada por ultrassom, pode ser guiada por mamografia, pode ser uma biópsia cirúrgica, inclusive.
e aí a partir daí ir para o próximo passo. As pacientes começam a ficar muito incomodadas e querer fazer muito exame, procura o médico, é tão importante quanto a identificação do tipo de tumor, porque hoje tumor de mama não é tudo a mesma coisa. A gente tem diferentes tumores que começam tratamentos completamente diferentes um do outro. Então a biópsia é de suma importância, seguindo da biópsia o estadiamento, que trocando em miúdo é para a gente saber se a doença está ali na mama ou se está em algum outro lugar. E aí a partir daí decidir qual tratamento primeiro que a gente vai fazer. Se começa com cirurgia, que a gente chama de cirurgia upfront, ou se a gente começa com quimioterapia primeiro, que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. E aí a gente parte para a cirurgia, radioterapia complementar, hormonoterapia complementar, quimioterapia complementar, tá certo? Aí tem um monte de coisas a se fazer, mas de início, câncer de mama não é uma sentença, é só um obstáculo. A gente vai vivenciar isso aí juntos e sempre procurando alguém com conhecimento específico na área é importante, né? Sou um cirurgião oncológico, um mastologista. E o diagnóstico precoce, ele é fundamental? É mais chances de cura? A diferença nossa para outros países mais desenvolvidos é a nossa taxa de cura. Hoje a gente cura cerca de 60% a 70% das pacientes. Podia ser muito maior do que isso. Então, o diagnóstico precoce, a gente lê precocemente tumores menores do que 5 centímetros. Então, a paciente tem tempo para isso. Então, obviamente, quando a gente pega esse tumor o mais precocemente possível, e a gente às vezes tem tumores que só se são detectados pela mamografia, como as pequenas microcalcificações, por exemplo, esses tumores são 100% curáveis. Então, é tão importante a gente fazer esse rastreio mamográfico, esse autoconhecimento e procurar o quanto antes o seu mastologista. Agora vamos para outro tema, né? Outra formação, que é a cirurgia oncológica. Teve alguma coisa que inspirou começar a cirurgia oncológica? Na realidade, eu fiz cirurgia oncológica primeiro. Eu fiz primeiro cirurgia oncológica. A gente precisa, para fazer a cirurgia oncológica, a gente precisa de uma especialidade de entrada, que é a cirurgia geral. Primeiro a gente faz a cirurgia geral, e depois a gente faz mais 3 anos de cirurgia oncológica. Então a gente faz a faculdade, hoje são 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia oncológica. A mastologia... Meu Deus, é muito tempo. É muito tempo. A mastologia é uma outra área, é uma subespecialidade da cirurgia geral. O ginecologista também pode fazer. Existem algumas áreas de pré-análise, né? Então, quando a gente faz a mastologia, para minha formação, eu primeiro fiz a cirurgia oncológica, foram 3 anos, e eu escolhi a cirurgia oncológica porque a cirurgia oncológica me dava essa possibilidade de tratar diversos tumores, e tinha um professor meu da cirurgia geral que ele sempre falava que eu tinha mais paciência do que os outros residentes para cirurgias grandes. E na minha época, a cirurgia oncológica era uma cirurgia muito longa, muito demorada, mais demorada do que as cirurgias menos complexas, ou a cirurgia geral mesmo, sabe? E eu gostava dessas cirurgias desafiadoras, foi por isso que eu fui para a cirurgia oncológica. A mastologia é o contrário, a mastologia é uma cirurgia um pouco mais rápida, mas é um pouquinho mais, vamos dizer assim, rebuscada. A gente precisa não só curar o câncer, ela precisa da cirurgia oncológica como base, mas a gente precisa implementar a cirurgia reparadora, ou uma que a gente chama de prevenção terciária, para diminuir essa mutilação e fazer com que essa paciente sofra o menos possível que já está sofrendo por um câncer de mama, para a gente deixar ela o mais harmônico possível o resultado estético final. E a gente vê muitos avanços na tecnologia, né, em questão cirúrgica, né, até o robô que foi, né, começou em dezembro as cirurgias robóticas. Quais avanços impactaram mais na cirurgia nesse tempo que você já está na área, assim? Eu acho que o que é na mastologia, acho que os grandes avanços na cirurgia oncológica, sendo sombra de dúvidas, primeiro a cirurgia videolaparoscópica, depois a cirurgia robótica. Já na mastologia a gente teve a quebra de 2 grandes paradigmas na mama. Na cirurgia oncológica a gente tinha assim, grandes incisões, grandes cirurgiões. Hoje a gente faz
de escalonamento cirúrgico, faz a mesma cirurgia oncológica, o mesmo benefício, onde a gente tirava muita mama, a gente fazia muita mastectomia, muitas cirurgias mutiladoras e a gente não tinha reparação. Então o primeiro grande paradigma foi a cirurgia parcial da mama. Então a gente tinha um tipo de cirurgia, que era a mastectomia radical. Depois a gente começou a fazer uma cirurgia conservadora, conservar a mama, com o Dr. Humberto Veronese, há muito tempo atrás, 40 anos atrás. Então a gente começou a fazer isso há pouco tempo e a gente implementou, a gente trouxe uma outra especialidade para dentro da cirurgia da mama, que é a cirurgia plástica. Então a gente denomina hoje essa especialidade de cirurgia oncoplástica, onde a gente determinou que a gente utilizaria técnicas de cirurgia plástica para reparar a mama da paciente doente. Então isso foi um grande avanço na cirurgia da mastologia. Outra coisa é a questão que a paciente que tem câncer de mama, eventualmente ela pode ter os linfonodos comprometidos da axila. Isso trazia também outra morbidade para ela. A gente fazia o esvaziamento ganglionar, retirava todas as línguas embaixo do braço, ela evoluía com um linfedema. Hoje, com o avanço da terapia sistêmica, da quimioterapia, a gente consegue praticamente zerar esses linfonodos e não ter que fazer o esvaziamento axilar mais. Quando eu entrei na cirurgia oncológica, fazíamos de praticamente todas as pacientes fazíamos o esvaziamento axilar. Hoje, terapia de exceção. A gente consegue fazer uma cirurgia menor com o mesmo benefício oncológico, com o mesmo índice de cura. A gente vai chegar no mesmo lugar. Então não tem porquê hoje mais a gente não pensar na paciente como um todo, pensar na paciente como única, e a gente tem que escolher o tratamento para ela. Não cabe mais a gente fazer aquelas coisas que a gente fazia 40, 50 anos atrás. Tem alguma cirurgia assim que marcou você, com alguma história, alguma coisa nesse quesito cirúrgico? Eu acho que grandes coisas me marcaram nesse período ali. Com o passar do tempo a gente fica safo, né? Macaco treinado com cirurgia. Mas cirurgia sempre é uma coisa que impacta na paciente. O paciente é sempre o amor de alguém. E o grande reconhecimento, e outra coisa assim, é o reconhecimento sobre sua técnica cirúrgica, sabe? E eu acho que o maior reconhecimento de você ser um bom cirurgião ou não é quando as pessoas que convivem com você confiam no teu serviço. Essa colega que me deixou a mastologia na mão, ela teve um câncer de mama e ela me chamou para operar. Então isso foi falei, nossa, meu Deus, como ela confia em mim, sabe? Tenho grandes amigos, cirurgiões oncológicos, inclusive, que fazem a mesma coisa que eu. E há 2 anos atrás eu fui operar a mãe de um grande amigo meu, sabe? Então essas cirurgias acabam marcando. Mas eu vejo todas as cirurgias como únicas, sabe? Eu ainda sinto aquele frio na barriga quando uma paciente deposita em você no serviço e ela te fala assim, doutor, eu tô confiando em você. E no frigir dos ovos, todos os pacientes que estão operando com você, ela se entrega. Então eu tomo muito cuidado com isso. As cirurgias acabam, lógico, grandes cirurgias acabam marcando, mas toda cirurgia tem que ter um cuidado em si. Você vai deixar um sinal no rosto, você vai deixar uma marca para todo sempre, você tem que pensar que aquilo vai ficar atrás do sutiã, ou que vai ficar atrás do biquíni, para ficar mais bonito para ela. E eu acho que isso me marca até hoje. É porque quem trabalha mais à frente, né, por exemplo, medicina, enfermagem, que fica mais frente a frente com os pacientes, tem aquele apego, né? Você conhece várias histórias, conhece a família muitas vezes, né? Cria aquele apego, né? É o que eu falo assim, eu tenho pacientes que se tornaram amigas até hoje, tenho pacientes que passaram e só passaram pela minha vida, sou muito grato a elas pela confiança, mas tem aqueles pacientes que acabam depositando em você aquele algo a mais e acabam chegando mais próximos de você. Eu gosto de falar, gosto de conversar, eu não tenho tempo para as minhas consultas, então eu conto piada, falo besteira,
Eu gosto disso. E essa questão de marcar alguma coisa na vida da gente, eu acho que cada paciente que passou marcou alguma coisa, sabe? Mesmo que mínima lá atrás. E querendo ou não, quando é paciente oncológico é mais ainda, né? Porque querendo ou não, é um momento que ele tá mais fragilizado, né? Descobrir um câncer é algo que o paciente fica mais fragilizado. Exatamente. E tem essas pacientes de todos os jeitos. Tem pacientes extremamente jovens, 36 anos, tem pacientes extremamente idosas, 90 anos, e a gente tem que saber lidar com cada uma e escolher, não dá para seguir um protocolo único. Cada paciente é único, ele gosta de ouvir uma coisa, tem paciente que gosta de saber tudo, tem paciente que não gosta de não saber, que dedica aquilo, que se dedica àquilo, vai perguntar algumas coisas mais aprofundadas, outros que não fazem ideia do que está acontecendo, e a gente precisa ter todo o cuidado para dizer, olha, tô aqui, confia, mas nós vamos junto nessa. E você não cansa de estudar, né? Que fez ainda uma pós em cuidados paliativos. Essa foi uma outra coisa, porque como o nosso hospital era muito pequeno, a gente via as pacientes no corredor. E a gente acompanhava essas pacientes. No câncer de mama a gente acompanha por muito tempo, porque a história natural da doença envolve recidivas mais tardias. E a gente acaba conhecendo essas pacientes. E a partir do momento que elas recidivavam ou tinham um desfecho que a gente não gostaria, um desfecho ruim da doença, eu precisava passá-la para outro colega. E aí ela me via no corredor e falava, mas doutor, você me abandonou. Eu falei, ai meu Deus do céu, não te abandonei não, eu tô aqui, se precisar de mim eu tô aqui. E então foi uma coisa que eu precisei buscar, que é essa pós em cuidados paliativos. Foi muito difícil, foram mais 2 anos de luta, porque foi em outra cidade, eu precisava sair cada 15 dias durante 2 anos da minha vida, deixei filhos, deixei final de semana para ir estudar isso. E no final das contas, eu acho que todo mundo precisava saber um pouco de cuidados paliativos, porque a gente precisa cuidar dos nossos pacientes até o final. Primeiramente, na verdade, eu queria que você explicasse o que é um paciente em cuidado paliativo. A gente tem que... Acho que é o mais importante a gente tomar cuidado com o Dr. Google. Cuidados paliativos, no final das contas, é um cuidado muito bonito. Assim, a gente paliar alguma coisa, cobrir de afeto, cobrir com o seu cuidado alguém. E o cuidados paliativos, ele não envolve só o cuidado ao paciente. Ele envolve o cuidado ao todo. É tudo que está em volta dele. Quando uma pessoa adoece, outras 8 estão junto com ele, em média. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque aí o paciente vai a óbito e esses familiares vão vivenciar o luto depois. Então a gente se preocupa até com o luto do esperado, tá certo? Então cuidados paliativos é cuidar como um todo de um paciente que sofre de uma doença, sofre mesmo, porque essa doença vai trazer um sofrimento. E independente se ele está no final de vida ou não, toda doença que traz sofrimento, toda aflição deve ter alguma paliação, tá certo? Então é um cuidado, esse é o cuidado holístico, não é essa coisas que falam na internet, isso que é o tratamento holístico, né? O tratamento é ver o paciente como um todo, né? E tomem muito cuidado com a questão da terminalidade. A doença sim é terminal, o paciente vai deixar um legado que vai viver e perdurar por muito tempo nos seus familiares, nos seus acompanhantes, né, na sua rede de apoio. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. E o hóspice, né, vai vir para ter esses cuidados paliativos, né? Qual é a importância do hóspice para os cuidados paliativos? A gente tem, eu acredito muito, e essa foi uma das coisas que me trouxe para cá, foi a questão do hóspice, porque a gente tem muito pouco hóspice no Brasil. Acho que temos menos de 30 hóspices no Brasil todo. Nossa, são poucas unidades mesmo. Hóspice mesmo, eu acredito que tenho menos do que 10. Mas o Hospital de Cuidados Paliativos dedicado, a gente tem mais. Mas o movimento hóspice, que é um movimento bonito, que é mais baseado nesse movimento britânico aí, a mais conhecida, da Cicely Saunders ali, é um movimento na realidade.
né? Não vai ser um lugar. A gente vai dedicar para os pacientes na sua terminalidade aquele momento final, porque todo mundo vai chegar no final e não devia ser um paradigma falar, não devia ser muito difícil falar sobre morte. A gente pensa muito numa boa vida, mas nunca pensa numa boa morte. E a gente precisava parar de pensar nisso, porque a única certeza, nós não vamos ter certeza se nós vamos ser ricos, se nós vamos ter filhos, se não vai, que nós vamos... Essa é a única certeza. Essa é a única certeza. E esse sofrimento final, ele pode ser mais bonito. Convido vocês a assistirem, tem um documentário, eu não sei se está na Netflix, que é o Endgame, muito bacana, que é um movimento, em alguns momentos você vai ver o movimento hospice como que é. Tem até uma questão de, na sua hora final ali, todo mundo jogando pétalas de flores. Então são pequenas coisas que você acaba fazendo para o paciente e você modificar aquele ambiente, trazendo uma coisa menos frívola ali, um tratamento mais acalentador, mais empático ali, transformando aquilo tudo em menos hospitalar possível. É média complexidade, não precisa ser muito... E às vezes até a figura do médico não é tão importante. A questão da multidisciplinaridade mesmo. Eu aprendi no cuidados paliativos a vivenciar que o mais importante não é o médico, na grande maioria das vezes. É o familiar. Cada paliativista é diferente um do outro. O próprio acompanhante pode ser um paliativista. Assistente social ajuda. Fisioterapeuta ajuda, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, musicoterapeuta, reiki, um monte de coisa que a gente pode implementar pro paciente, para uma melhora da qualidade daquele pouco tempo de vida que ele tem, e a gente fica com receio de falar, para dar para ele uma boa morte. E eu acho que esse é o intuito do Hospital São Vicente, né? Querendo ou não, até na estrutura, vamos dizer, do hospital aqui, da unidade 2, sendo da unidade 1, é trazer aquele ambiente menos hospitalar possível, né? Até a equipe tem um tratamento mais humanizado para evitar esse hospitalar, né? Que muitas vezes é muito assustador para o paciente, principalmente na época paliativa, né? Eu acho que a gente tem muito a crescer ainda, nós estamos bem no começo do hospital, temos muito a crescer, mas a gente está indo para o caminho certo. Eu acho que a humanização do atendimento, a humanização do paciente, desde o momento que ele entrou, é de suma importância, porque a gente tem que ser diferente dos outros, a gente tem que ser diferente dos demais. E a gente não podia ser tratado como a humanização devia ser uma condição prima. Você olha, isso aqui seria até desnecessário falar sobre humanização, mas acaba sendo um plus, e a gente precisa ter isso aqui como... a gente precisava crivar isso direto no coração de cada um, para que a hora que o paciente chegasse, ele receber pelo menos um sorriso. Eu vi um vídeo institucional do São Vicente, eu acho que ontem, de uma paciente nossa da mama. Nossa, ficou show de bola, parabéns para vocês, e eu acho que a gente precisava ter mais ações com relação a isso, a humanização do hospital, porque eu acho que é um diferencial do Hospital São Vicente. A gente recebe pacientes de fora, de outras cidades, onde ele fala assim, nossa doutor, mas como você é diferente? Nossa, eu vim aqui, eu fui muito bem tratado. Mas não é o mínimo. É o mínimo que a gente tem que fazer, entendeu? Queria também, agora voltando a falar do hóspice, né, dessa importância, ele é muito importante para Guarapuava e também para toda a região, né? E porque, querendo ou não, atendemos vários pacientes de todos os lugares aqui perto. Qual é a importância disso? Qual é a importância para os pacientes disso? Olha, assim, os pacientes que eventualmente forem internados nesse hospital provavelmente vão vivenciar uma boa morte, certo? Na sua essência, nos seus últimos dias. Convido também a ler um livro da Ana Cláudia Quintana, A Morte é um Bom Dia para se Viver. E a gente precisa, porque cada paciente tem sua biografia, a gente precisa conhecer a biografia dele. E isso vai ser trazido para dentro do hospice, essa biografia dele. Porque ele não vai vir sozinho, ele vai vir com o acompanhante. E a gente tendencia a conhecer esse paciente dentro do cuidados paliativos, porque a gente dedica um pouquinho mais de tempo para ele, a gente conhece
Por que eu pergunto se ele tem filhos, se ele tem netos? Para saber da rede de apoio dele. Por que eu pergunto se ele tem uma aposentadoria? Para assistente social saber como esse paciente está sobrevivendo com aquilo. E Guarapuava tá na vanguarda de diversos tratamentos, como a questão do robô, e ele está na vanguarda do tratamento dos cuidados paliativos também, porque não é em todo lugar que tem um hospice. Esse movimento tão bonito de integralidade, desde o diagnóstico, desde do estadiamento com a CDI, tratamento, quimioterapias, radioterapia e agora para os pacientes na sua terminalidade com o hospice. Então isso vai ser muito importante para a cidade de Guarapuava. Isso vai trazer um conhecimento nacional, quiçá internacional, de termos um hospice aqui. Dá para contar nos dedos das mãos quantos hospices a gente tem no Brasil. Então eu estou muito empolgado com isso. Estou muito empolgado com a realização disso, com a casa de apoio, com a questão do hospice. E não vejo a hora de poder palpar isso aqui. Porque querendo ou não, é um movimento muito bonito, né? As pessoas que vão trabalhar, por exemplo, ali, são pessoas que vão se dedicar pra realmente, igual, eu achei muito bonito esse termo, tipo, ter uma morte bonita, ter uma morte ali acalentadora, que tenha pessoas ao redor. Ali no hospice, por exemplo, as famílias vão poder visitar, vão poder frequentar normalmente, vai ter a rede de apoio 100% ali o tempo, né? Sim, eu esqueci o nome do hospice, que foi o primeiro que foi idealizado pela Cicely Saunders. Lá eles têm até como é que chama? Como chama aquele café? Starbucks? Starbucks. Tem um Starbucks dentro do hospice. E tudo dentro de um hospice, ele é planejado para os familiares fazerem parte do dia do paciente. Então ele pode fazer um chá se ele quiser na hora, fora da hora. Ele não vai ter horário para comer, lógico, vai ter as refeições, tá? Mas ele vai ter você está em casa, você quer fazer uma pipoca, vai fazer uma pipoca. Você está em casa, quer fazer um chá, vai fazer um chá. E isso, o paciente, o familiar vai ter aquilo dentro do hospice. Pelo menos é o que a gente imagina que ele tenha, entendeu? E nada mais importante do que ele ter um clima mais ameno, mais acalentador dentro desse ambiente. Os terapeutas multidisciplinares ali, uma musicoterapia, não vai ser só uma visita, vai ser diário aquilo ali. Ele vai vivenciar aquilo diariamente. Um lugar bacana, um lugar bonito, não é só você ter um quarto legal, porque não vai ficar só no quarto, mas vai ter uma jardim, de uma né? vista, uma jardinagem bonita, uma hotelaria de primeira. Os pacientes merecem. Merece mesmo. Eu queria agradecer a sua presença para falar um pouco sobre toda essa formação, todo esse tempo aí que ficou de estudo. Então eu quero agradecer a sua presença nesse podcast. Muito obrigada, doutor. Bom, eu que agradeço pelo convite. Novamente, falo que eu estou envaidecido com a presença aqui. Muito obrigado. E eu queria chamar também para o evento que a gente vai ter agora, dia 8 de março, né, Dia da Mulher, vai ter jornada oncológica, né, sobre o câncer de mama, que vai ser aqui na unidade Cidade dos Lagos. É isso aí, vai ser muito legal. Vai ser um dia dedicado ao câncer de mama. Não vai ter só a médica, vamos falar sobre tudo, a multidisciplinaridade toda, né? Vamos ter a psicóloga, vamos até ter uma micropigmentadora. Então vai ser ter biomédicos, vai ser um negócio assim completo mesmo, sabe? Uma visão geral para o câncer de mama, obviamente, mas é dedicado para a equipe multidisciplinar, acadêmicos de medicina, médicos que porventura. Eu acho que a gente vai lançar isso aí ainda hoje. E quem tiver interesse, né, no caso, eu vou colocar o link na descrição do vídeo aqui para a pessoa acessar e já curtir, já se inscrever, né? Mas é isso, doutor. Muito obrigado pelo podcast. Obrigado a vocês, gente. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui. O link de inscrição do evento tá aqui embaixo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!